Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um AgoraCast, o produto aqui do nosso ecossistema Civitas, da nossa página Gestão Pública. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa. Hoje, para falar com a gente, eu trouxe uma pessoa muito importante, Carlos Braga, secretário estadual de Assistência Social de Pernambuco. Carlos Braga é formado em Administração, Ciências Contábeis, já atuou como secretário em Caruaru e está aqui para falar um tema muito importante com a gente, a assistência social. A assistência social é um direito garantido na Constituição, muitas vezes renegado pelas pessoas. É uma das políticas mais importantes do nosso ecossistema jurídico. E para falar com a gente, eu trouxe Carlos, que vai trazer o ecossistema, a forma como a política se materializa aqui em Pernambuco. Carlos, muito obrigado por participar, por aceitar o convite. Fala pra gente um pouquinho, quem é Carlos Braga? Seja muito bem-vindo a esse programa. O que é que Carlos Braga é o que faz ele levantar de manhã? O porquê ele acredita na assistência social? Conta pra gente. Bom dia, Tiago. Satisfação estar aqui. Quero agradecer ao AgoraCast por essa oportunidade, por esse convite. Carlos Braga é um cara que nasceu em Recife, mas viveu a vida toda em Caruaru. Uma pessoa apaixonada pelas pessoas. Casado há 25 anos com Rita, pai de Lucas e de Maria Clara. Pessoa que gosta de ter amigos e uma pessoa que quer sempre fazer o bem, procurar trabalhar principalmente pelas pessoas. E um cara totalmente transformado desde quando a então prefeita Raquel Lira telefona fazendo um convite para entrar na sua gestão como prefeita de Caruaru lá em 2017. E desde então mergulhando no serviço público e entendendo que é uma ferramenta gigantesca de transformação. Através dela conhecer o SUAS e me apaixonar totalmente pela política pública e hoje viver mergulhado. Amo muito o que faço e quero, se assim Deus permitir, ficar bem velhinho trabalhando e lutando pelas pessoas. O ideal era que não precisasse. O ideal era que não existisse a necessidade. Mas infelizmente nós vivemos num país e num estado empobrecido e que nós temos que ter pessoas abnegadas que lutem diariamente pelo fortalecimento dessas políticas públicas e assim a gente consiga gerar realmente proteção social para esses milhões de pessoas. Eu costumo dizer, Carlos, essa introdução foi muito bacana, porque o sonho da assistência é que ninguém precise dela, né? Porque ela está ali, naquela retaguarda, diferentemente das outras políticas, como a educação, como a própria saúde também, mas a assistência você quer que as pessoas tenham autonomia para não precisar dela, né? Mas eu costumo dizer também que a assistência social é uma política muito importante porque ela dá dignidade para as pessoas, né? Ela dá a capacidade de você sonhar, muitas vezes. Quando a assistência social ela dá uma cesta básica, ela está dando um alimento para você ter condições de, de subsistência. Quando ela dá um kit natalidade, por exemplo, não é dar, né, mas garantir o direito. Quando ela faz isso, ela está dando dignidade para aquela mãe poder receber o seu filho. Quando ela dá o auxílio funeral para que as pessoas possam enterrar aquele ente querido, aquela pessoa, aquela vida. Então é muito disso, né? É muito importante a gente enxergar a assistência realmente como esse mecanismo de dar dignidade para as pessoas. E, Carlos, a gente vê o cenário de Pernambuco, um estado do Nordeste, e qual o desafio, o principal desafio que a gente pode enxergar, que você como secretário enxerga para a assistência social em Pernambuco? Tiago, é muito bom conversar com pessoas também que entendem da política, né? Eu sei que você entende da política do SUAS, do CISAM e de outras políticas correlatas que a gente trabalha. Na verdade, a assistência social ela é uma garantia de direitos, né? Quando você fala da cesta básica, eu gosto porque aproveitar momentos como esse e ter um espaço importante como esse aqui para desmistificar isso. Perfeito. Tem muita gente de forma grosseira que diz que a assistência social tá para alimentar vagabundo, ou para alimentar bandido, ou para distribuir comida, e na verdade não é isso. Tanto a cesta básica como a marmitinha que se dá na abordagem de pessoas em situação de rua e etc., ela é um instrumento também de aproximação. Existe a questão da criação do vínculo. Então, quando uma pessoa está em situação de rua e ele está ali sozinho, isolado, longe da sua família, sendo assediado muitas vezes apenas pelo crime, infelizmente, vem o pessoal da assistência social, oferece aquela
marmita, resolve aquele problema inicial ali daquela fome pontual e começa a conversar, começa a criar vínculo. Mas o intuito da assistência social não é estar ali entregando aquela marmita. Na verdade, é fazer com que aquela pessoa passe a acreditar naquela equipe e possa levar ele para um centro pop, possa levar para um acolhimento adulto de pessoas em situação de rua, né? Que é o trabalho psicossocial, recrie o projeto de vida daquela pessoa e ele volte para sua família, volte para o seu trabalho, volte a caminhar com suas pernas, saia daquela situação deplorável ali da rua. A cesta básica ela está incluída dentro de um programa, tem muita gente que confunde isso, né? Muita gente que procura um secretário municipal, uma secretária ou qualquer. Eu quero levar uma cesta básica ali numa comunidade. E não é assim, né? Existe o PAIF, que é o Programa de Acompanhamento das Famílias, né? Então, tudo isso está inserido dentro desse sistema. Quando você muito bem se refere ao apoio da natalidade ou do falecimento de uma pessoa, você imagina o que é saber que muita gente não tem o direito de morrer, né? E a assistência social ela cuida disso através de relatório técnico, né? Através da comprovação de que aquela família realmente tem aquela situação e a gente chegar, né, com o caixão, chegar com o translado. Muitas vezes eu fico muito feliz, hoje me permita dizer, que quando eu fui secretário municipal, o governo do estado de Pernambuco estava praticamente na minha gestão inteira com o carro que transporta corpos quebrado. E todos os delegados daqui de Caruaru, eles já tinham meu telefone e eles me telefonavam altamente constrangidos, pedindo que o nosso contrato de funerária fosse buscar algum corpo que amanheceu em determinada rua da cidade. Muitas vezes eu telefonava, perdão, muitas vezes eu telefonava para a prefeita, dizia: prefeita, está acontecendo isso, ela vá buscar, nós temos que servir a população, né? Então, nós temos servido, inclusive, para a segurança pública, e às vezes isso não é percebido. Então, na verdade, assistência social, você resumiu muito bem na pergunta, mas eu posso resumir como garantia de direitos. É a garantia da alimentação, é a garantia da criação do projeto de vida, é a garantia de continuar vendo aquela pessoa realmente como um sujeito de direito, né? E sempre que eu tenho oportunidade de me reportar aos mais de 18 mil funcionários municipais dos 184 municípios de Pernambuco, dar o meu abraço para eles, de parabéns pela força, por acordar todo dia cedo e dormir tarde, trabalhando e lutando pelas pessoas. Às vezes nem dormir. Pessoas que não sabem nem o nome delas. Eu já corri de pedrada fazendo abordagem de rua junto com a equipe. Eu já vi situações de ameaça com faca. E no outro dia, quando a gente pensa que o camarada vai desistir, ele está lá forte de novo, abnegado, querendo lutar por aquela vida. Então, eu sou fã número 1 desses 18 mil profissionais. Não ganham o que merecem. Sim. O governo brasileiro, o nosso Congresso Nacional principalmente, precisa trabalhar para valorizar os SUAS. Os profissionais do SUAS não são valorizados. Eu vou, talvez, se você me permitir, daqui para o nosso diálogo, poder falar um pouco da valorização que está acontecendo em Sim, Pernambuco, importante. mas essa valorização ela precisa acontecer nacionalmente. Esses profissionais precisam ser valorizados e essa política pública ela precisa ser fortalecida. Em Pernambuco, por exemplo, nós temos 60% da população no CadÚnico. São mais de 6 milhões de pessoas. Isso é um dado muito alto, né? E aí nós temos 18 mil profissionais espalhados pelos 184 municípios para, em tese, cuidar dessa população. Tem muita gente. Carlos, é muito interessante trazer esse contexto e falar da valorização do profissional, que é algo que a gente fala muito na nossa página. A importância de você valorizar quem está ali executando, né? Muitas vezes a pessoa está dando a vida, né, sofrendo ameaça, e é muito importante você ter essa visão, e a gente vai chegar nessa parte também para conversar mais, da valorização do funcionário, de quem executa, né? Que muitas vezes não tem esse reconhecimento. Mas eu queria trazer um pouquinho também a questão do mito e aí do assistencialismo. E aí, só para aproveitar essa tua fala, porque muitas pessoas, e aí vem de um histórico da assistência social, parece que ela não vinga,
né? Diferentemente da política da saúde, da educação, mas tem um certo preconceito ainda com assistência, que você já faz esses apontamentos aqui na sua fala. Eu só vou pedir para você aprofundar um pouquinho nisso. Por que tem isso? Porque parece que a assistência social não vinga, parece que é só realmente para entregar cesta básica, o vereador não entende, a própria gestão muitas vezes não entende, né? Você vê os funcionários da prefeitura, vê secretário, não, manda para assistência, pega o carro da assistência, sempre a assistência vai resolvendo, mas é uma política séria, uma política pública já constituída, você vai olhar as normativas, tem muita orientação legal específica para a ratificação do SUAS, né, mas ela carrega esse problema ainda desse assistencialismo das pessoas que pensam, não, vamos entregar cesta básica para ganhar voto, para tudo isso, e esse preconceito no geral, tanto da população como da própria gestão. Por que isso acontece? Como a gente consegue resolver? Como é que está isso em Pernambuco? Muito bom, Tiago, conversar com uma pessoa que realmente entende, a gente nota pelas suas colocações que são altamente pertinentes e você está indo, tá tocando realmente nas Na feridas ferida. de quem luta os suas diariamente. Primeiro, é a diferença de assistência social e assistencialismo. O que é assistencialismo? Você sabe que sua esposa vai comer uma pizza, comprou uma pizza lá de 10 fatias, sobraram 4, e aí você manda embalar aquelas 4 fatias lá. Passou na rua, tem uma pessoa em situação de rua, você vai e dá essas 4 fatias. Isso é assistencialismo. Você vai no mercado, compra uma cesta básica, vai na casa de uma pessoa que está passando necessidade, entrega essa cesta básica e nunca mais volta lá. Isso é assistencialismo. E eu não estou dizendo que é errado. Eu estou querendo só separar as coisas. A assistência social, ela é garantia de direito. E ela é uma luta por aquele cidadão. Existe a ferramenta da marmita, existe a ferramenta da cesta básica, mas com o propósito, inclusive com tempo regulamentar, de tirar a pessoa daquela situação. Como você falou na pergunta anterior, a maior alegria de quem trabalha na assistência social é quando o beneficiário nos procura e diz assim: eu não preciso mais. Pode chamar da lista de espera, pode chamar outra pessoa, porque eu já estou empregado, porque eu já estou trabalhando, porque minha esposa também conseguiu. Essa é a nossa maior alegria. Então, a assistência social, ela está ali. O PAEF, por exemplo, né, que é de acompanhamento às famílias, ele está ali por 6 meses. Em tese, aquela família vai receber aquela cesta, mas ao mesmo tempo a equipe do CRAS, normalmente do CRAS, que está trabalhando com aquela família, ela já vai encaminhar essa pessoa para uma qualificação profissional, ela já vai encaminhar, ajudar a entrar numa seleção pública, num concurso, ela já vai ajudar a fazer um currículo, entender qual é a profissão, né? Então, assim, sempre separar muito bem essa coisa do assistencialismo e da assistência social. Infelizmente, muita gente não entende, muita gente se aborrece. E você falou aí alguns cargos políticos. Muita gente quer se utilizar disso para ter benefício político. Mas é uma tristeza muito grande que isso aconteça, porque na verdade você está mexendo com gente, com pessoas. Pessoas muito pobres, pessoas que passam fome, pessoas que infelizmente eu tenho encontrado aí pelo estado inteiro, pessoas que chegam à noite ali, misturam quantidade de farinha com água para poder dar um filho, para poder o filho não ir dormir com a barriga totalmente vazia. Então essas pessoas estão brincando com a fome, com a miséria dessas outras famílias. Eu lamento muito por isso. Mas a assistência social ela está muito longe disso. A assistência social é realmente para garantir direito e trazer essas pessoas para o projeto de vida delas. Perfeito, perfeito. É justamente isso. É muito bacana essa visão e as pessoas precisam compreender isso, né? Que a assistência realmente é para garantir que as pessoas tenham os direitos dela. A assistência social não é assistencialismo, é direito, né? E aí é preciso ser compreendido e entendido como tal como a educação, tal como a saúde. Secretário, a gente conversou um pouquinho sobre esse contexto do que é assistência social, mas eu queria saber um pouquinho na prática. Certo, aí eu vou perguntar, a gente vai entrar no bloco aqui para falar um pouquinho sobre a estrutura do que é assistência. Como é que funciona hoje no Estado? Qual o apoio que ele está prestando para as prefeituras, certo? Existem atividades para associações, para além do... Porque a gente sabe que a assistência social não é só
é a política instituída na formalidade da prefeitura, né? Então, a gente tem associações que prestam esse apoio comunitário. Como é que o Estado gerencia isso? Como é que ele fomenta isso? E como é que ele articula tudo isso? Porque o Estado ele tem essa missão, né, de ser pela capacidade também. Porque a gente vê o quadro, felizmente, do Estado, ele é mais... até o processo de seleção, concurso público. Então, em teoria, teria servidores mais qualificados e ter essa visão macro do todo. Porque eu acho que a assistência social, como outras políticas, você não pode enxergar só naquele setor ali. Você precisa enxergar o problema como o macro, o contexto, certo? Como é que funciona esse operacional da Secretaria de Assistência no Estado? Como é que ela auxilia as prefeituras e essa rede de assistência social? Vê bem, a assistência social ela é dividida em blocos, né? Eu vou ter ali o bloco da básica, que tá ali CRAS, serviço de convivência, contraturno escolar. Vamos ter a média complexidade, que estaríamos ali com questão de centros pop, CREAS, que na verdade CREAS e centro pop é a mesma coisa, a diferença é que o centro pop ele é específico para a população em situação de rua. Aí vem a alta complexidade, que seriam os acolhimentos de crianças e adolescentes, que seria a questão do acolhimento de pessoas em situação de rua. Então, basicamente, ela é dividida dessa forma. Vem a questão do CAD único, né, que é o sistema que gera o Bolsa Família e etc. Então, basicamente, ela fica dividida nessas situações. Quando se fala em intersetorialidade, é necessário se entender que não existe o CPF do SUS ou da educação. O beneficiário que está no SUAS, que está precisando da equipe do CRAS, ele também vai precisar da equipe do posto de saúde, como ele também vai precisar da creche, como ele também vai precisar da escola. Então, essa questão da intersetorialidade, ela é necessária e sem ela não tem como garantir o direito daquela família. Esse é o primeiro ponto. Como é que entra o Estado nessa situação? Existe o Pacto Federativo, né, que é aquela divisão, na verdade, de obrigações entre União, Estado e municípios. Eu vou dar um exemplo aqui do SUAS, do CRAS, por exemplo. Quando eu fui secretário municipal, os CRAS de Caruaru, são 10, eles custavam aí uma média de 25, 30 mil reais por mês à prefeitura municipal. Nós recebíamos 2.500 do governo federal, 2.500 do governo do estado. Então, se ele custar 30, fica 25 mil para o município, 2.500 para o estado, 2.500 para a União. Veja que pacto federativo desproporcional. E aí, o mais pobre do pacto é quem paga a conta maior, que é o município, né? E aí eu dei o exemplo do CRAS, mas a mesma coisa acontece com o CREAS, a mesma coisa acontece com o benefício eventual. Me permita falar do benefício eventual rapidinho para todo mundo entender. Benefício eventual é aquele recurso que o município consegue pagar a cesta básica do PAIF, que o município consegue pagar a questão de funerais, a questão do kit de natalidade e a questão do auxílio aluguel. O que é o auxílio aluguel? Teve uma chuva muito grande, então algumas casas foram prejudicadas com a entrada da água. A prefeitura consegue pagar ali 6 meses, podendo ser renovado por mais 6, dependendo dos critérios técnicos, o auxílio aluguel. Então, esses 4 itens podem sair do benefício eventual. Pernambuco, historicamente, o Estado pagava aos municípios 12 mil reais para um município de pequeno porte, 24 mil reais para um município de médio porte, 36 mil reais para um grande porte, 60 mil para uma metrópole, uma vez por ano. Isso é totalmente insuficiente. Quando nós nos tornamos secretário aqui do município, Caruaru comprava uma média de 45 mil reais de cesta básica a cada 4 meses. Então só isso aí já passa de 100 mil. O município recebia 36. E eu não estou falando da natalidade, do falecimento e do aluguel, tá? O que foi que a governadora Raquel Lira fez hoje? Perdão. O que foi que a governadora Raquel Lira fez hoje? Ela pegou esse benefício eventual, que era anual, e ela transformou em trimestral. Os municípios recebem a cada 3 meses o de pequeno porte 12 mil, o de médio porte 24, o grande porte 36 e metrópole 60. Então, imagine a diferença
para um gestor municipal hoje, ele tem 4 vezes o valor que ele recebia antes da governadora Raquel chegar. O governo federal, o que é que aconteceu? Na gestão anterior, o Brasil ele tem vivido aí com uma média de 2,2 bi para todas as unidades dos 5.300 municípios do país. No governo anterior, esse recurso caiu para 600 milhões, quando a LOA foi aprovada. Esse governo agora recomeça, traz de volta o orçamento para 2,2 bi. O 2,2 bi, ele é simplesmente para que as unidades do país consigam sobreviver. Mas os prefeitos não têm força suficiente, por exemplo, para incentivar concurso público. Os prefeitos não têm força suficiente para estar reformando as unidades. Então, esse pacto federativo, na minha opinião, ele é injusto. E ele tem causado aos municípios uma dificuldade muito grande de cuidar dessa população tão necessitada. E é por isso que o governo do estado hoje sai na contramão dessa situação e consegue aumentar em 600% desde a chegada da governadora no dia 1º de janeiro de 23 até hoje, 600% de aumento nos CRAs, nos CREAs, nas casas de acolhimento. Quando nós fomos olhar em 2022, foi repassado 25, 26 milhões de reais. Esse ano se repassa 150 milhões para esses 184 municípios e para o Distrito Fernando de Noronha. Paralelo a isso, o Estado tem muito forte a questão do ATM, é o apoio técnico aos municípios. Hoje, por exemplo, quando eu saí daqui, nós estamos indo lá para Jurema, onde 24 municípios estão reunidos, e lá todos os blocos da assistência social se dividem e recebem orientação diversa, apoio técnico. Nossos técnicos, eles vivem em Brasília, fazendo curso no Ministério, eles vivem se requalificando o tempo todo, justamente para que eles tenham a condição de estar qualificando cada vez mais os nossos funcionários do Estado. Então, o Estado vai até os municípios, nas 12 macro-regiões, lá ele une aqueles municípios lá e fica dando apoio técnico. Nós fazemos isso, uma média de 4.500 apoios técnicos por ano. Isso aí vem realmente trazer uma qualificação maior para aquele funcionário do município, seja ele da maior cidade do estado, que é Recife, ou da menor cidade do estado, que eu acredito que seja Tacaratu. Eles recebem o mesmo nível de orientação, e assim nós estamos fazendo. Então, hoje, o estado de Pernambuco, para resumir a tua pergunta, fortalecimento do Pacto Federativo no que se refere a dinheiro, sair de 26 milhões para 150 milhões nas duas políticas de assistência social e segurança alimentar, e a questão do apoio técnico aos municípios. Nós estamos fazendo também, Tiago, a questão da especialização. Nós temos um contrato com a Universidade Federal Rural de Pernambuco e nós estamos fomentando na rede de funcionários do Estado especializações. Por quê? Para que a gente aumente o nível técnico, dos servidores municipais e assim eles consigam tanto oferecer um serviço melhor à comunidade, como também serem mais valorizados. Obrigado, isso é muito interessante, secretário, porque o senhor toca em pontos fundamentais, que é dinheiro, né? A gente não pode ser hipócrita, tem que ser real mesmo. Não dá para fazer política pública sem dinheiro. E se a gente não leva com seriedade o repasse desses recursos, a gente não consegue executar, né? Não dá para viver de caridade, certo? E principalmente o servidor, ele precisa desse reconhecimento, é real. Algo que a gente costuma falar também na página é o seguinte, o reconhecimento, apesar do financeiro ser fundamental, e a gente precisa falar disso também, precisa que isso esteja na mesa pautado, mas há outras formas também de realizar o reconhecimento, que é uma capacitação, é você dar condições de trabalho, que muitas vezes a gente sabe que não existe, principalmente em municípios com condições financeiras menores, que não há essa percepção da política da assistência como uma política efetivamente, né? Então a gente vê, por exemplo, às vezes o funcionário não tem um computador para trabalhar, não tem um transporte para se locomover para um bairro, para uma zona rural. E é importante a gente trazer isso e discutir realmente, porque precisa ser levado a sério. O funcionário que está ali, como o senhor traz muito bem, ele está sofrendo, ele está recebendo ameaça, né? Então, tudo isso é importante que a gente enxergar o funcionário trazer para o centro.
certo? O senhor traz também algumas questões importantes com relação ao pacto, né? A gente precisa realmente discutir, e aí eu vou trazer alguma pessoa aqui para a gente conversar também sobre essa questão do pacto federativo, porque as pessoas moram na cidade, né? Ninguém mora assim em Pernambuco, ninguém mora na União. As pessoas moram na cidade, nos municípios, que é onde a política realmente existe, certo? É muito importante ter essa percepção e eu vejo o cuidado que se tem, né, que a gente precisa trazer o município para um protagonismo maior nesse sentido, porque ele acaba sofrendo na execução das políticas públicas, não tem recurso, muitas vezes a capacidade técnica do município não é suficiente para abarcar com tudo que tem, e a gente precisa conversar sobre isso, precisa trazer o município, elevá-lo, né, já que a Constituição e aí essa anomalia aqui no Brasil, que o município é um ente federativo, diferentemente de outros países, né, quando a gente vai aprofundar nessa questão, mas a gente precisa realmente entender esse contexto e fomentar. É muito importante há movimentos feitos esses que o Estado faz, de fomentar e incentivar os municípios. Eu acho que o senhor tem uma acessibilidade por ter passado também, né, apesar de Caruaru ser uma cidade grande, mas são problemas que só muda a proporção, né? E a gente vai conversar também um pouquinho sobre essa conversa entre secretarias, entre áreas, né? O senhor falou, por exemplo, que a segurança pública a assistência social tem grande parte nisso. E realmente tem. Quando você dá condições para aquela pessoa se alimentar ou faz um acompanhamento com o grupo PAIF, no serviço de convivência, né? Você está tirando aquela criança de um potencial traficante para que ela tenha um local de acolhida, né? A gente fala muito na ciência dos vínculos que precisam ser fortalecidos. Não só o vínculo entre a comunidade, mas a família, né? Então, a assistência vai ali com o CREAS, com o CRAS, fortalecer esses vínculos que muitas vezes estão fragilizados. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de comunicação da assistência com outras secretarias. Por exemplo, a gente vê a questão do desenvolvimento das pessoas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, como é que se conversa? E aí eu quero que o senhor traga um pouquinho da sua experiência do município também e do estado, se realmente há essa dificuldade também no estado ou como é essa percepção dessa conversa. Por exemplo, segurança pública, educação, que o mesmo usuário da educação muitas vezes é o usuário da assistência social, é o usuário da saúde, da Secretaria de Políticas para Mulheres. Então, essas áreas precisam se conversar. Foi um post nosso que até engajou bastante, e eu percebi que é uma dificuldade do Brasil. As secretarias, as pessoas falando, ó, aqui ninguém conversa, cada um trabalha numa ilha, né? Então, não dá para fazer gestão pública em ilhas, em setores. A gente precisa conversar, porque é um todo. Não é a Secretaria da Assistência Social, não é a Secretaria da Educação, é o município, são as pessoas que precisam daquele serviço da gestão pública. Porque a gestão pública, a gente acredita muito nisso. Ela está para transformar a vida das pessoas. E se a gente não consegue ter uma gestão que converse entre si, como é que a gente vai conseguir executar isso para a pessoa que está precisando? A pessoa que vem necessitada, que está com fome, que foi vítima de uma violência, que foi abusado, que não tem condições de pagar um aluguel, né? Então é importante essa conversa intersetorial. E aí eu vou pedir para o senhor conversar, apresentar para a gente um pouquinho essa dinâmica que funcionou no município de Caruaru e como é que está no estado, se existe alguma forma também de fomento, a própria questão da qualificação, porque a gente precisa qualificar as pessoas para que elas se empoderem, tenham condições de caminhar com as próprias pernas, né? O pessoal fala, eu não gosto muito, mas o pessoal fala muito, tem que ensinar a pescar, não dar a vara, mas a gente precisa dar condições para que a pessoa possa ir pescar, pelo menos. É muito difícil você ir pescar se você está com fome, se você não tem nem condições de levantar da cama, se você não tem uma perspectiva, né? E acaba muito trazendo daquele que a gente conversou no começo, do preconceito da assistência social, mas ela precisa, a gestão pública é um todo, é um macro. Como é que a gente fala sobre essa intersetorialidade mais na prática, na realidade, secretário? Tiago, vê bem, você foi muito abrangente aí, só em relação ao Pacto Federativo ainda, eu queria deixar registrado aqui a questão da importância da PEC 383. Né? Eu falei na resposta anterior que o Brasil hoje paga 2,2 bi a assistência social do país. Né? Já foram feitos alguns estudos que a assistência social, o SUAS, precisa chegar ali perto de 10, 11 bi. Ou seja, ela precisa quase que quintuplicar para poder chegar a um nível realmente de excelência em relação ao trabalho.
E essa PEC ela está tramitando lá no Congresso Nacional já há bastante tempo e a gente precisa que os deputados federais olhem mais para a assistência social e vejam a importância dessa política. O pessoal só tem lembrado do SUAS numa chuva muito grande ou numa seca muito grande, ou no incêndio, enfim, em todas as situações que causam vítimas, desalojados, desabrigados, etc. Mas precisa olhar como um todo. Você falou também de carros, né? De computadores, você falou toda essa situação. Existe, sim. Nós tínhamos o IGD e o IGD SUAS. E eram recursos. O IGD é um recurso federal que vinha para os municípios, né? E o IGD SUAS que eles estão atrelados ao Bolsa Família. Então, com o IGD SUAS, a gente conseguia, por exemplo, fazer investimento, comprar grupo 4, né? Os municípios conseguiam fazer isso. Esse IGD SUAS praticamente acabou. Então, é uma dificuldade muito grande. O município hoje consegue fazer investimento com o quê? Às vezes com Criança Feliz, que é muito específico também. Que tá para Na verdade, ele houve um reordenamento, né? Ele continua, mas houve um reordenamento. Então, aquela coisa... Quando eu fui secretário municipal, eu consegui investir na Secretaria de Caruaru com recurso federal. Os secretários atuais, eles já não conseguem mais hoje. Entendeu? Então, não há uma ampliação, há declínio. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Entendeu? Esse ano, mais uma vez, eu tenho que me reportar a Pernambuco. Pernambuco criou o IGD-PE. É a primeira vez na história de Pernambuco. Os municípios começam a receber 2026. Para quê? Para que o município também tenha uma condição de investir um pouco mais em gestão. Quero te dizer também que segunda-feira eu vou estar com a governadora Raquel lá no Palácio do Campo das Princesas. Nós vamos receber o primeiro carro do Move SUAS do estado de Pernambuco. O governador investiu 16 milhões de reais. 184 veículos estão sendo preparados, assim como a Secretaria da Mulher conseguiu mandar um carro para cada município, a assistência social também está mandando. Nós temos encontrado aí municípios que têm feito auditoria de Cade único a pé. No sertão do estado, com sol de 40 graus, bota a pastinha debaixo do braço ali e vai fazer auditoria a pé por falta de um veículo. Então, a governadora foi muito sensível também em separar esse recurso, conseguir mandar. A questão da intersetorialidade. É necessário haver um trabalho muito forte de conscientização dos nossos colegas, né? E quando eu digo isso, eu não quero aqui culpar ninguém, dizer que nós somos os corretos e eles... Mas assim, eu vou te dar um exemplo de uma casa de acolhimento, né? Casa de acolhimento de criança e adolescente. E hoje, no Estado, eu cofinancio como Estado 67 serviços. Pernambuco, historicamente, eu não me pergunte por quê, só cofinanciava 17. Na hora que a gestão da governadora Raquel chega, determina os 67, a gente sai de 300 metas para 1.300. Né? Então, ela oferece ao município uma condição muito maior de cuidar daquela criança e adolescente que teve aquele direito violado ali pela família e por isso perdeu o poder familiar, o juiz tirou, né, o poder familiar daquela família. E eu vou te dar um exemplo. Essa criança, quando ela chega para nós, muitas vezes ela está desnutrida. A assistência social não vai conseguir reverter a desnutrição da criança. Ela precisa da saúde. Quando uma coordenadora de casa de acolhimento chega numa creche ou numa escola, ela precisa ter a prioridade da matrícula. Por quê? Porque ela está com a criança de risco. Ela está com a criança que já teve direito violado. Quando uma criança e um adolescente chega numa UPA, chega num CAPS, por exemplo, porque muitos vêm com uma série de problemas, ele precisa ter prioridade de atendimento. E muitas vezes isso não acontece. Tem profissionais que não conseguem enxergar isso. E tem uma brincadeira que a gente faz no SUAS, que eu não quero ofender ninguém com isso, mas infelizmente é uma verdade, que é assim, o que não está determinadamente explicado que é de alguma política pública, o povo joga no SUAS. Infelizmente isso acontece no país inteiro. Vou falar uma coisa hipotética aqui, até porque eu não quero ofender ninguém. Mas o ar-condicionado quebrou. Não está escrito na tipificação do SUS que você tem que consertar ar-condicionado, nem da segurança, nem da educação. Então, quem tem que consertar o ar-condicionado é o SUAS. Era bom que a parte financeira, a parte de valorização também lembrassem sempre do SUAS. Infelizmente, não. Mas, assim, tem muita demanda que está vindo para o SUAS sem ser do SUAS, entendeu? E isso tem preocupado muito.
Nós temos feito, eu faço parte do FONSESA, sou diretor do FONSEAS, que é o Fórum Nacional dos Secretários de Estado. Eu faço parte desse fórum, eu sou diretor, sou tesoureiro desse fórum. Nós temos trabalhado muito com o CNJ sobre essas situações, nós temos trabalhado muito com o próprio Congresso Nacional. Por quê? Porque a gente precisa tanto da valorização como da organização dessa política pública, porque, infelizmente, no país inteiro, as pessoas entendem que o SUAS tem que resolver tudo. Sim. E, na verdade, ele tem uma tipificação, o SUAS tem 20 anos, ele tem a LOAS, ele tem aquilo que determina o que é que ele pode fazer. Então, essa coisa de intersetorialidade é um desafio muito grande, é gigante. Está até atrapalhando. Até o próprio sistema de justiça muitas vezes não compreende, né? Com toda certeza. A gente vê questões de pedir para a assistência fazer escutativa, coisas que, depoimento especial, que não é competência da assistência social, né, propriamente dito, mas há uma descompreensão do próprio sistema de justiça e isso é muito preocupante. Voltando, baseado no que você está falando, voltando para a casa de acolhimento, hoje eu sou obrigado a acolher um garoto ou uma garota de 5 anos de idade que teve seu direito violado pelos pais, mas ao mesmo tempo eu também sou obrigado a acolher um garoto ou uma garota que está, por exemplo, fugindo do tráfico. E esse garoto não tinha que estar ali comigo. Ele não é perfil da assistência social. Uhum. Ah, mas o garoto está em risco de morte. Tá, mas existe um sistema para cuidar dele. Não é dentro de uma casa de acolhimento da assistência social. Então tem uma série de fatores que vai desvirtuando e vai prejudicando o trabalho de quem faz a assistência social no Brasil. Mas assim, nós temos conversado muito. O Estado, inclusive, tem fomentado discussões intersetoriais entre as 3 principais, que são saúde, educação e assistência. Nós temos discutido, nós temos procurado conversar bastante. Quando você sai do Estado para os municípios, que você olha, lá no Estado as caixinhas estão bem separadas. Quando você chega no município, mistura tudo. Né? No Estado você tem a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Assistência Social. Quando você chega no município, está todo mundo dentro de uma caixinha só. E isso também dificulta um pouco a percepção das pessoas e, na verdade, a funcionalidade de cada uma. Mas são desafios muito grandes. Eu confesso para você, eu estou completando meus 10 anos de assistência social e essa palavra intersetorialidade, além de ser um trava-língua, ela também é a coisa mais difícil de se construir dentro de uma política, sobretudo no município. Dentro do Estado, a gente até que não sente muito essa dificuldade, mas rememorando o meu tempo de secretário municipal, eu poderia colocar essa palavra como uma das maiores, assim, como um dos maiores desafios diários de uma equipe. Perfeito. Realmente, eu acho que realmente não só da assistência, mas a política pública, a gestão como um todo, né? A gente precisa realmente dessa figura que tenha essa articulação, uma figura central, tanto na gestão estadual como na gestão municipal, que enxergue o todo. E aí ele vai fazer essa coordenação, que é uma dificuldade que a gente tem. Né? E me permita só lhe interromper, mas uma coisa que eu tenho aproveitado também os espaços. Não existe o sujeito do SUS, não existe o sujeito do SUAS, não existe o sujeito da política para as mulheres. A pessoa que está hoje no CRAS é a mesma que está amanhã no posto de saúde, é a mesma que sofreu violência doméstica, é a mesma... Não existe. Tem gente que diz assim, não, é o meu beneficiário, é o meu usuário. Na verdade, não é isso. Ele é usuário da rede pública. E ele precisa ser enxergado como tal. Você também perguntou o impacto na segurança. É gigante. A partir do momento, os CRAs conseguem identificar, os CREAS principalmente, conseguem identificar as famílias que estão em violência, em situação de... Quando eu fui secretário municipal, eu identifiquei, junto com a equipe dos 2 CREAs de Caruaru, uma quantidade gigantesca de idosos em situações terríveis, de cárcere privado, de uma série de coisas. Os CRAs, eles têm a condição de prevenir, de fazer prevenção. Os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que a sociedade muitas vezes nem sabe que existe, são fantásticos. Recreio para as crianças. É contraturno escolar. Você ocupa a cabeça da criança, você ensina valores à criança fora da escola. É muito interessante. E se a gente for conversar com o poder público brasileiro, basicamente eles não sabem nem que existe.
É muito triste isso, entendeu? Então, tem uma série de situações que a assistência tem feito, tem impactado, tem lutado, né? Mas, ao mesmo tempo, tem tido dificuldades. E eu queria ser um pouquinho mais duro na última colocação que você fez, que é a questão de quem critica. Eu queria convidar essas pessoas que criticam a assistência social a ficar 1 ou 2 dias com fome. Deus, graças a Deus, a gente abre o armário da gente, sempre tem um alimento, sempre tem uma coisa. Meus filhos nunca faltaram para eles, eu agradeço muito a Deus por isso. Mas eu queria desafiar essas pessoas que criticam a assistência social, essas pessoas que dizem que os técnicos não fazem o trabalho direito. Eu queria desafiá-los a ler um livro com fome e depois interpretar o livro. Eu queria desafiá-los a executar uma tarefa. Senta aqui no computador e faz uma tabela de Excel com fome. Vamos encher uma laje com fome. Eu queria desafiar essas pessoas. Se eles conseguissem passar no teste e eles conseguirem desempenhar o trabalho deles com fome, eu dou o braço a torcer e entendo que não é necessário fazer um trabalho desse e procurar alimentar essas pessoas. Eu fico muito feliz com essa sua colocação e a gente precisa realmente se impor. A gente precisa ser duro porque não, são vidas que a gente está falando, né? E aí, quando o senhor fala da fome, eu queria que a gente aproveitar esse gancho para a gente falar um pouquinho da política que o Estado vem trazendo, que são as cozinhas comunitárias. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da segurança alimentar, o que é que as cozinhas se propõem a fazer, né? É só dar a marmita? Como é que faz esse acompanhamento para a gente entender realmente essa questão da segurança alimentar, da fome, Nós que é um estamos, problema. nós estamos super felizes, Tiago, com o crescimento da política de segurança alimentar em Pernambuco. Quando eu fui convidado pela governadora a assumir essa pasta, ela disse a mim o seguinte, ela disse: Carlos, a gente precisa cuidar de gente. E eu sei que você gosta de gente. Tem muita gente passando fome em Pernambuco, tem muita gente e a gente precisa correr. Eu quero que você faça os diagnósticos, tragam para mim. Nós fizemos um diagnóstico, por exemplo, das cozinhas comunitárias. Pernambuco, nós já existia 55 cozinhas comunitárias quando nós entramos. Prefeitos e as prefeitas tristes, desmotivados, o recurso baixo, atrasava muito. Muitas vezes, eu sei que você conhece, mas para quem vai assistir que não conhece, existe a CIB, que é uma comissão entre Estado e municípios que pactua recursos, Conselho de Assistência Social. Muitas vezes em Pernambuco, CIB e Conselho de Assistência servia para convocar os municípios, quebrar a pactuação de 12 meses e reprogramar para 8. Ou seja, o pacto federativo que a gente falou lá atrás, furado. E aí aumentava mais ainda a situação. Então os prefeitos estavam muito desmotivados. A governadora traz a cozinha para dentro do gabinete dela, fomenta recurso, aumenta o valor e determina pagamento rigorosamente em dia. Nós saímos aí de 55 para 272. E aí, se você demorar a expor esse vídeo, quando ele for exposto, ele já vai estar defasado. Para você ter uma ideia, entre segunda e terça eu tenho 7 inaugurações. Já vai estar defasado mesmo. Então, assim, é um crescimento muito grande. A gente inaugura uma quantidade de cozinhas muito grande. E aí, quais são os compromissos? O município pede ao Estado, o Estado entrega um recurso de investimento, R$50 mil, entrega ao município. O município compra ali fogão, geladeira, toda a parte de grupo 4, né, de investimento. A partir do momento que o município inaugura a cozinha, ele passa a receber R$20 mil mensais por cada cozinha. E aí qual é o compromisso que o município assume? Entregar o mínimo de 200 refeições por dia. Essa listagem das 200 refeições, ela não pode vir da minha cabeça, nem da sua, nem da do vereador, nem do prefeito. Essa relação ela precisa vir do CRAS, porque só a equipe do CRAS sabe quem realmente precisa. O prefeito, a prefeita, eles também precisam fomentar a agricultura familiar e o comércio local. Nós não, dentro da nossa pactuação, nós não aceitamos, por exemplo, que o contrato da prefeitura seja de São Paulo. Ele precisa comprar na economia local e ele precisa fomentar a agricultura familiar. E a comida precisa ser nutritiva. Então, por exemplo, o pessoal quer servir macarrão com salsicha. A gente pede que não aconteça isso. Por quê? Porque é um embutido que não vai dar, não vai trazer nutrição. Substância, né? Não vai trazer a substância
para aquela pessoa que está recebendo. O que é que isso tem acontecido hoje, Tiago? Se entrega hoje em Pernambuco mais de 55 mil alimentações por dia nessa parceria. São 72 milhões de reais que o Estado transfere anualmente para esses municípios. Os municípios também fazem aporte. Não, os 20 mil reais não são suficientes. Sim. O município também faz aporte. E são 60 mil reais entregues a essa... 60 mil refeições, perdão, entregues a essa população diariamente. O que é que acontece? Com o crescimento das cozinhas, o PAIF caiu. Nós temos registros muito grandes dentro dos municípios onde o consumo de cesta básica do programa de acompanhamento das famílias caiu. Por quê? Porque muitos foram encaminhados para as cozinhas e eles hoje conseguem suprir as suas famílias com o alimento da cozinha. Aconteceu dessas famílias estarem mais próximas das nossas equipes. Aconteceu do estudo psicossocial delas ser fortalecido por elas estarem dentro do nosso equipamento todos os dias. Do nosso, quando eu digo, entenda-se, Estado, municípios. Aconteceu das prefeituras, das secretarias de assistência social conseguirem qualificar profissionalmente essas pessoas que estão nas cozinhas. Nós temos uma parceria, por exemplo, com a Coca-Cola do Estado e ela banca cursos de qualificação profissional para doces e salgados finos. E já aproveita a estrutura da cozinha. Já aproveita a estrutura da cozinha, já dá emprego a essas pessoas. Na última FENEARTE, por exemplo, as mulheres de várias cidades que são beneficiárias das cozinhas estavam lá na FENEARTE no stand do governo do estado, em parceria com a Solar Coca-Cola, vendendo o fruto do que elas aprenderam no curso. Então isso tem trazido assim, um benefício muito grande. E aí, tudo isso acontece de fundo a fundo. O que quer dizer fundo a fundo? É sair do Fundo Estadual de Assistência Social para os fundos municipais de assistência social, o recurso. Sim. E aí a governadora decide que também quer chegar mais forte na sociedade civil organizada. E aí ela cria o edital das cozinhas solidárias. O ano passado nós assinamos com 62 cozinhas solidárias e próxima segunda-feira, inclusive eu já lhe convido, próxima segunda-feira às 15 horas, 38 cozinhas solidárias vão assinar os contratos também conosco, lá no Palácio do Campo das Princesas. O que é que isso quer dizer? Organizações como o MST, organizações como Fome de Tudo lá de Recife, como a Caritas, enfim, G10 Favelas, várias organizações que têm esse trabalho da produção do alimento dentro da comunidade, aqueles morros lá de Recife, eu acho que agora nós vamos para mais de 20 cozinhas solidárias dentro dos morros de Recife, produzindo e entregando comida. O que é que acontecia com essas organizações? Elas dependiam de doação, elas dependiam de receber algum dinheiro para poder chegar. E aí chega o Estado, agora com esse aporte fixo. O que é que tem acontecido? A organização X entregava segunda e terça, porque quarta, quinta e sexta não tinha doação. Então, eles hoje conseguem fazer com regularidade. Sim, importante. Sim. Então, hoje nós temos 272 cozinhas em parceria com os municípios funcionando. E a partir de segunda-feira, nós temos 62 cozinhas solidárias funcionando. E a partir de segunda-feira, mais 38, para nós fecharmos aí as 100 cozinhas. E aí, se eu juntar tudo, vai para 300 e quase 400 cozinhas. A meta é 2 por município? Rapaz, olha, tem municípios que já vão com 4, já tem um município com 5. Belo Jardim, que é um em cada bairro carente da cidade. Exu, uma cidade muito pequena. Ela já está na 4ª também. Bom Jardim, enfim, tem alguns municípios que expandiram bastante. Recife, que é a cidade a maior do estado, infelizmente só ficou com 1. Nós já passamos, inclusive, recurso para a abertura de mais algumas, mas infelizmente eles ainda não conseguiram abrir, eu lamento muito, que é o maior centro, deveria ter o maior quantitativo, né? Mas existe uma expansão muito grande em todo o estado. Caruaru, nós já estamos com a 3ª cozinha, a prefeitura passou a data, acredito, se eu não me engano, 2 de abril, nós vamos inaugurar a 3ª cozinha de Caruaru. Enfim, aí eu vou me lembrando. Serra Talhada, se eu não me engano, 4 cozinhas. São muitas, realmente. São bastante. É importante também que as cozinhas, elas não só atendem as pessoas das famílias do Grupo AIF, mas aquelas pessoas que
estão em situação de rua, né? Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa tem aquele acompanhamento, tem o problema de saúde mental também, que a gente entende que as pessoas em situação de rua têm essa dificuldade, né? Mas você tem a cozinha como um espaço para receber essas pessoas também, se alimentar. Então, é uma política muito abrangente, né? Ela pega bastante desde das pessoas que do grupo WIFE, mas as outras que realmente não têm esse acompanhamento, ou estão ali de passagem, um andarilho, né? Que a assistência absorve também. O senhor traz... Concordo, me permita lhe Sim, interromper. Eu tive um momento, Tiago, que eu inclusive me emocionei. Os momentos de chuva, de calamidade. Eu fui para Vicência. Vicência tinha uma rua, ou duas ruas, que praticamente foram destruídas por uma enxurrada, por uma água, por uma chuva. Por volta das 5 da manhã, a governadora me telefona. Pois não, governadora, corra para Vicência. Vicência está com uma situação terrível. E vá para lá. Quando eu cheguei lá, tava prefeito, defesa civil, todo mundo. Quando você pensa em calamidade por água, a primeira coisa que você pensa é em cesta básica. Só que os fogões, os botijões de mas gás, gente. tudo foi embora. O fogão, ele é muito molinho, né? Uhum. Quando a água entra por baixo, ele abre o fogão todo, estraga tudo. Então, você pode ter caminhões de cesta básica, tem momentos que não funciona. E aí o prefeito Éder, naquele dia, ele telefona para uma pessoa vai de Toyota, aquele Toyota de carroceria, passa nas duas cozinhas comunitárias que ele tinha, recolhe todas as marmitas, e aí vem um Toyota no meio da lama, no meio do caos, uma pessoa em cima, entregando as marmitas da cozinha comunitária. Eu acho que se eu viver quantos anos Papai do Céu me permite, eu nunca vou esquecer dessa cena. E aí, tanto nós que estávamos trabalhando, como as pessoas que estavam na situação de inundação, juntos, recebendo aquela marmitinha ali, fazendo aquela alimentação. Ou seja, até nos casos de calamidade e emergência, a cozinha tem sido um equipamento de diferencial. Muito bonito isso, é muito bacana a gente ver a assistência, o Estado estando presente, né? Realmente a gente precisa da gestão pública para fazer diferença na vida das pessoas. E são casos como esse que a gente vê realmente é, são emblemáticos, né? Eu vejo coisas simples também. Eu lembro de um caso, por exemplo, e é uma situação minha, o book de gestantes. A gente fez um projeto na assistência social para dar book de gestantes, algo simples, né? Para gente que tem uma certa condição, é algo totalmente normal. Uhum. Mas quando você vê o depoimento daquela gestante, daquela mulher, Muda tudo. muda tudo, porque você vê que ela não teria condições de registrar aquele momento. Sim. Muitas vezes é o primeiro filho, é uma gravidez difícil. Tinha uma mulher lá que ela tinha 40 anos nessa faixa e era a primeira gravidez dela. Uhum. E você vê o relato dela de se emocionar, de você estar dando condições para aquilo, então só reforça o papel que a gente deve ter de gestão pública de transformar a vida das pessoas. Que a gente está aqui para realmente dar isso, para dar dignidade. É muito importante isso. E eu vejo até um pouco o senhor com lágrimas nos olhos ao falar, relatar isso, e a gente precisa também dessa humanidade na gestão pública. A gente precisa enxergar as pessoas não como um número, não como um usuário, mas é uma vida que está ali. Né? E a gestão pública tem esse papel, vai transformar, transformar. E a gente sempre bate isso na nossa página, e é o que a gente acredita muito nisso. Isso mesmo. Secretário, o senhor traz informações, traz dados, e aí, antes da gente caminhar para o bloco final, eu quero falar de algo que a gente conversa muito também na nossa página, que são a profissionalização da gestão pública. E aí, a assistência tem um mecanismo de enxergar a assistência, que é a vigilância socioassistencial. E eu acho bacana, muito interessante isso, porque não são todas as políticas, não são todas as áreas que têm algo instituído para trabalhar com dados, para trabalhar com referência. E eu vejo que o senhor está munido, traz bastante informações assertivas que a gente precisa realmente trazer para o papel, né? Para executar política pública, para solicitar um projeto, para entender aquilo, para a gente não fazer política com achismo, que é o que acontece, né? Às vezes o gestor tem aquela impressão, não, eu quero fazer um empreendimento, eu quero fazer um investimento em alguma área, mas é porque ele acha. Mas quando vê, não vinga, porque ele não buscou dados, porque ele não compreendeu aquela situação.
E aí eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho como é que essa questão da vigilância na assistência social, como é que funciona no Estado, como é que ela comunica essa rede, né? Porque aí vocês vão ter o dado, a informação do Estado, né? Dos 184 municípios e como é que funciona isso? Rapaz, suas perguntas são muito pertinentes. A vigilância, eu posso dizer que ela está entre as mais importantes da assistência social. Mas, ao mesmo tempo, mostrar também a preocupação do investimento. Como existe um subfinanciamento muito grande, e eu já falei aqui da história do Pacto Federativo, o gestor, a gestora municipal, ele procura economizar onde pode e ele não está errado por isso. Sim. E, infelizmente, muitas vezes, essa economia parte para a vigilância. Então, normalmente, a vigilância é uma pessoa que executa determinada função e aí também faz a vigilância. Isso é uma preocupação muito grande. Por quê? Porque os dados da assistência social, eles precisam estar concentrados ali. É a vigilância socioassistencial que vai dizer o território que precisa mais, o território que precisa menos, o CRAS que está com maior dificuldade de beneficiários, de usuários e etc. A questão dos índices de violência ou de... Enfim, a vigilância é que tem que fazer todo esse papel. E, infelizmente, não existe esse investimento da parte dos municípios. E isso é uma preocupação gigantesca. Tem muito município hoje que você chega e pergunta assim, quanto custa teu CRAS? Quanto custa teu CREAS? Quantos atendimentos? Né? O pessoal vai, às vezes, contar o RMA ali, né? Mas não tem. O que foi que o governo do estado fez para tentar começar a mudar essa história? A nossa vigilância do estado ela é super atuante. O gerente vive em Brasília fazendo curso, se aprimorando para poder estar junto dos municípios. E nós criamos agora o IGD Gestão. O IGD Gestão ele é um piso fixo de R$ 2.500 mensal para ajudar o município a fazer gestão ali, a cuidar, por exemplo, da secretaria ou ter mais liberdade de não ser aquele piso engessado do CRAS, do CREAS e etc. E aí se trabalha um acréscimo de recurso para aquele município que tiver vigilância e um acréscimo para aquele que tiver gestão do trabalho. É como uma espécie de um bônus para a prefeitura. Isso foi um lançamento desse ano, 2026, e o estado de Pernambuco começa a beneficiar as prefeituras que investem. Ou seja, IGD gestão dos 184 municípios, 2.500. IGD gestão de quem fez, de quem instituiu a vigilância, 3.000. IGD de quem instituiu a vigilância e a gestão do trabalho, 3.500. Ou seja, esses que investiram passam a receber R$ 1.000 a mais em cada mês. Por quê? Justamente para a valorização dessa equipe que precisa estar potencializada. E aí com um bom computador, com um bom sistema, com uma boa internet. Por quê? Porque na hora que o prefeito ou a prefeita disser assim, eu quero saber qualquer dado da população mais carente do meu município. Se ele tiver uma vigilância arrumadinha, atuante, ele vai conseguir ter na mão tudo o que ele quiser. E assim, vai evitar também que ele desperdice algum recurso ou que ele tome algum tipo de decisão errada. Né? Um exemplo muito simples. Eu vou montar uma cozinha comunitária no meu município. Em qual bairro eu monto? A vigilância diz. O Qual pessoal já bairro? vem carregado daquele, muitas vezes de um preconceito. Não, aquele é o bairro mais pobre. Mas muitas vezes é outro bairro Pois que é, quando você vai para os dados, realmente a não é. coisa foge um pouquinho. Perfeito, perfeito. Secretário, vamos caminhar aqui para o bloco final, certo? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, só para a gente terminar, as considerações que o senhor tem sobre a assistência social, na sua percepção do Estado, certo? Algum conselho que o senhor daria para quem está chegando, para quem quer realmente fazer acontecer. Eu vejo que o senhor é apaixonado pela política. Eu acho que quem entra na assistência e conhece, não tem como não se apaixonar. É uma política maravilhosa e realmente a gente vê o impacto que a gente tem na vida das pessoas, certo? Então esse bloco eu vou deixar mais para o senhor ficar mais à vontade. Dar esse conselho para quem está fazendo gestão pública. E eu vou pedir para o senhor provocar também as outras áreas, para conhecerem a assistência, para se inteirarem também do que é que se faz na assistência social. Eu agradeço, Tiago. A assistência social ela é uma política
viciante. Eu venho do setor privado, né? Eu trabalhava numa empresa chinesa antes da governadora, da então prefeita, me convidar para trabalhar em Caruaru. E quando eu cheguei na assistência, a primeira pergunta que eu fiz foi o que é um CRAS. Eu não tinha noção do que era um CRAS. E aí muitos técnicos, muitas pessoas que eu fui convivendo ao longo do tempo foram me ensinando. Eu estou perto aí de completar meus 10 anos de assistência social e eu tenho estado muito feliz e muito realizado com os avanços que nós temos conseguido fazer. Mas com a consciência de que nós todos precisamos estar de mão dadas, unidos, independente de bandeira partidária, independente de qualquer coisa, pela valorização da política pública como um todo. Ela precisa ser valorizada e eu estou falando aqui de nível Brasil, eu não estou falando de Estado. Tá? O Pacto Federativo precisa ser fortalecido e esse peso precisa sair das costas do município. A assistência social ela precisa ter profissionais cada vez mais qualificados, trazer essas pessoas para os seus projetos de vida. Eu vou te dar um exemplo aqui que é muito polêmico: população em situação de rua. Quando eu passo no meu carro de manhã, que vejo aquele cidadão na praça, no outro dia eu passo e vejo de novo, no outro dia eu passo e vejo de novo, no outro dia eu passo e vejo de novo, mas domingo eu passei e vi de novo. E a gente começa a entender ou pensar que aquela Secretaria de Assistência Social daquele município não funciona, não trabalha. E eu queria aproveitar teu espaço para dizer que está enganado. Aquela pessoa ela já pode ter sido abordada, aquela pessoa ela pode ter um difícil trato, o pessoal está lutando ali para criar o vínculo e fazer com que aquela pessoa realmente consiga cair, e eu vou nos braços da assistência social, e assim que os seus técnicos consigam encaminhá-la. Mas aquela pizza que eu falei no início, que eu comi com a minha esposa e sobraram 2 fatias e levei, atrapalham o trabalho da assistência social quando eles chegam lá. E aí mas o secretário está dizendo que não dê esmola? Não, eu não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que tem organizações muito sérias, que tem a própria assistência social, que pode receber essa doação e encaminhar da forma correta. Eu acho que a gente precisa pensar muito na questão profissional. Os profissionais eles precisam ser cada dia mais melhores qualificados e melhores pagos, entendendo absurdamente a situação difícil dos prefeitos e das prefeitas, que têm uma dificuldade muito grande com queda de FPM, com uma série de situações. E a gente precisa entender que com o nível de pobreza que existe hoje no país, não tem como o país crescer como nação sem um investimento muito grande nessa política pública. Todas as vezes que a gente está conversando com a governadora Raquel sobre assistência social, eu não preciso estar explicando o que é uma casa de acolhimento, por que aquela criança chegou para mim, ou por que aquela pessoa está em situação de rua. Ela entende, ela sabe, ela admira e ela investe. Mas ainda é uma pequena parcela dos gestores brasileiros que conhecem, que tem realmente a ideia de como ela faz, de como ela funciona. E aí a história do assistencialismo, ele fica sempre muito misturado à questão técnica da assistência. Então, todas as vezes que nós temos a oportunidade de conversar, de falar com o público, é sempre forçar essa situação. Que a assistência social precisa realizar o seu trabalho. Que a gente pode hoje reclamar porque tem população em situação de rua, mas se não fosse assistência social, teria muito mais. Programas como Mães de Pernambuco, que foi criado pela governadora Raquel Lira, que já chegou a 141.836 mulheres, que são ajudadas mensalmente. Nós temos conversado com essas mulheres, nós temos procurado saber o impacto que esses R$ 300 têm trazido na vida delas. Porque quando o Mães de Pernambuco foi criado, ele foi criado com o intuito de fortalecer os lares chefiados por mulheres e que têm em sua composição crianças de 0 a 6 anos, ou seja, na primeira infância. E a sociedade que está fora do processo, ela não consegue entender o tamanho desse investimento. Por quê? Porque o adulto, o adolescente do futuro,
ele vai depender do que ele vive do 0 aos 6. Da alimentação, do cuidado, da forma com que ele é tratado. Tudo que uma criança vive dos 0 aos 6 anos determina o que ela vai ser em sua adolescência e na sua vida adulta. E a governadora Raquel trouxe, através da assistência social, esse programa gigantesco para Pernambuco. Mais de 600 milhões de reais investidos até agora, que tem fomentado, inclusive, a economia local. Você imagina, eu vou mais uma vez dar o exemplo de Exu, uma cidade muito pequena, que tem uma pobreza, infelizmente, muito grande, onde 1.000 mulheres recebem o Mãe de Pernambuco por mês. E esse dinheiro, ele fica nas vendinhas, nos supermercados, nas padarias, nas farmácias. Ele gira na própria economia local. E nós temos conversado com muitas delas, que, por exemplo, moravam num barraquinho muito insalubre, que não dormiam à noite pensando que o barraquinho ia cair, e que com esse recurso conseguiram alugar um lugarzinho melhor para colocar seus filhos. Que não tinham alimento durante... Porque as pessoas pensam que os R$ 600 do Bolsa Família deixa a pessoa rica. Não vai Infelizmente, existe esse preconceito absurdo. E quando esse recurso acaba, nos últimos 10 dias, 15 dias do mês, quando esse recurso acaba, os R$ 300 do Mãe de Pernambuco está servindo para completar. E elas estão conseguindo alimentar melhor os filhos. Eu tenho escutado de mães que dizem assim, antes eu não comia à noite, porque o que tinha só dava para eles. Hoje eu consigo dar a eles e sobrar um pouquinho para mim. Então, é conversando, é dialogando com elas que a gente entende o poder dessa política. Eu estava com a governadora num determinado local, aqui numa determinada cidade aqui de Pernambuco, e uma mulher foi abordá-la com uma blusa de alça. E nós nos aproximamos da mulher, e ela muito emocionada disse, governadora, eu queria dar um abraço na senhora e queria que a senhora me visse. Aí a governadora disse, que bom, como é seu nome? Falou o nome dela. Eu vim com blusa de alça porque eu queria que a senhora me visse. Pois não. Diga, pode falar. A governadora pensou até que fosse um caso de saúde, alguma coisa. Se a senhora sabe essas saboneteiras aqui, as minhas eram muito fundas. Eu passava fome. E hoje, faz 3 meses, que eu estou pegando comida na cozinha comunitária. E eu vim de blusa de alça para mostrar à senhora que eu não tenho mais saboneteira. Porque eu engordei. É sobre essas mulheres, é sobre essas famílias, é sobre essas pessoas que nós estamos trabalhando de domingo a domingo. Começa de 7 da manhã, não tem hora para parar, mas é por elas. É para que as saboneteiras sumam e é para que as crianças possam ser alimentadas, nutridas, crescer com dignidade e daqui a 20, 30 anos colher os frutos disso e poder ter um estado melhor, ter um país melhor. E eu posso lhes assegurar que sem um trabalho efetivo do SUAS, sem a valorização efetiva de políticas públicas como do SUAS, do CISAM, da política sobre drogas e muitas outras, nós não vamos nunca chegar nesse estágio. Tem que caminhar junto, né? Secretário, o senhor fala coisas maravilhosas, mas eu queria saber mais uma coisa. O senhor tem algum sonho, tem algum desejo ainda que o senhor sonha para assistência, que o senhor quer realizar, que pode ser feito, vai ser feito? Tiago, o meu sonho palpável é essa valorização. É que a assistência social passe a ter um piso fixo, que não seja mais discricionário. A governadora Raquel hoje está investindo uma fortuna. O orçamento da assistência social ele saiu de 200 para quase 800 milhões de reais. Ele passa de 800 milhões. Mas é possível que daqui a 5 anos, quando chegar um novo governante, mude tudo. Nós tivemos um presidente da República que tirou de 2,2 bi de orçamento para 600 milhões. Então, meu sonho palpável, meu sonho de luta, é que a assistência social seja valorizada de fato como ela precisa ser. E meu sonho, que é um pouco mais abstrato, com essas guerras, com todas as situações que nós estamos passando aí, com esses eventos climáticos,
é que as pessoas não precisassem mais ser cuidadas pela assistência social. Eu conversava há pouco tempo, há alguns dias, com a equipe, me fizeram essa pergunta similar. E seria fantástico se nós fizéssemos uma cerimônia e fechássemos todos os CRAs, todos os CREAs, todas as casas de acolhimento de crianças e adolescentes, que nós fechássemos todas as cozinhas comunitárias, porque não havia necessidade desses equipamentos estarem abertos. Esse é um sonho abstrato, que eu sei que por enquanto não vai acontecer. Infelizmente, a política do nosso país também não permite isso. Mas seria isso, esse seria meu sonho. Hoje, quando nós vamos dormir à noite, nós pensamos em quantas pessoas nós alimentamos, nós pensamos em quantas pessoas nós tiramos da situação de violação de direito, nós pensamos em quantas pessoas nós estamos fazendo algum tipo de tratamento para uso conflituoso de droga e de álcool. E o sonho seria fazer minha oração, agradecer a Deus e dizer que eu sei que nesse momento ninguém está passando fome, ninguém está sofrendo violência. Mas eu sei que a gente vai demorar um tempo considerável ainda para poder realizar. Perfeito, perfeito. Secretário, queria agradecer Eu pela quero... presença. Muito obrigado por tudo, pelo trabalho, parabenizar também por tudo que o senhor vem fazendo, certo? Por estar nesse espaço compartilhando com a gente, para toda essa nossa audiência, para todas essas pessoas, porque a nossa audiência não é só Pernambuco, né? A gente tem uma audiência nacional, então a gente tem diversas pessoas, desde aqueles que realmente são da assistência que trabalham, mas tem pessoas que não são da assistência, que eu acho que o episódio foi muito esclarecedor para essas pessoas. Temos também o estudante de gestão pública, então essas pessoas também vão muitas vezes não conhecem essa área, mas bom, a partir desse episódio eu creio que possam ter o interesse de ingressar e enxergar, certo? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, certo? Eu só vou abrir também se você quiser dar uma palavra final para a gente caminhar para realmente encerrar esse episódio. Bom, Tiago, eu quero agradecer a você pelo convite, dizer que eu fico extremamente feliz em ambientes como esse, que a gente possa falar. Não quero aqui me colocar como um salvador da pátria, não, nunca, mas sempre como um obreiro, uma pessoa que quer trabalhar, uma pessoa que quer lutar. Eu entendo que se Deus nos colocou no serviço público é porque nós temos a obrigação de servir, sobretudo, as pessoas mais necessitadas no nosso estado. Tem uma alegria muito grande. Quando eu acordo de manhã, que eu me lembro que eu sou funcionário de um governo liderado por Raquel Lira, eu tenho um orgulho muito grande disso. Pela dignidade dela, pela transparência, pela honestidade, pela obstinação que ela tem em cuidar de gente. E poder estar aqui uma hora contigo debatendo esse assunto, poder levar isso para outras pessoas, é um motivo de muito orgulho, de muita gratidão. Eu tenho visto o crescimento que esse teu trabalho tem feito e desejo que ele continue crescendo muito. A gente precisa levar informação. Nosso povo ainda carece de muita informação. Eu fico extremamente feliz e dizer que próximo convite eu já estou aqui de novo Com certeza, com para certeza. que a gente possa estar conversando, possa estar fazendo sempre o melhor e possa lutar pelas nossas pessoas, pelo nosso povo. E nós precisamos, assim, acabar com essa história de dizer na minha casa está tudo bem, no meu trabalho está tudo bem, então a vida está resolvida. Não é assim, não. A gente precisa ter impacto social, a gente precisa chegar na vida das pessoas. E a melhor ferramenta do mundo para se chegar na vida de qualquer pessoa se chama SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Perfeito. Pessoal, esse foi mais um episódio do AgoraCast, certo? Estamos aqui com o secretário Carlos Braga. Queria agradecer a todos pela audiência. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esse episódio, certo? E aguardem os próximos episódios, certo? Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau.